Bom dia, meu nome é Ellen Santos e a gente vai fazer um pacto com a palavra, onde é um pacto de leitura, né? Onde a gente está lendo a Bíblia diariamente, com o propósito de aprendizado, né? Também, e de trabalhar o cérebro, a mente e o espírito também, né? E é isso. Eu coloquei algumas anotações aqui que eu acho que é importante para mim, pode ser que seja importante para você. Eu coloquei alguns pontos de chamada atenção para me ajudar nesse processo de crescimento e aprendizagem espiritual. Lembrando que eu não sou pastora e nem quero ser, é mais pelo conceito, pelo crescimento espiritual e pelo aprendizado. E é isso. E eu vou explicar aqui um pouquinho o que é o pacto com a palavra, né? Pacto, aliança, comprometimento e totalidade, obediência. Quando firmamos um pacto com Deus, empenhamos a nossa palavra com Ele e que, por sua vez, já empenhou sua santa palavra conosco. O pacto não é uma aventura, é uma aliança e não deve ser quebrado. O comprometimento. O pacto estabelece compromissos e prioridades. Quando assumimos um pacto com Deus, é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Pacto não é uma entrega parcial. No pacto com Deus, é toda a minha vida pelo tudo de Deus. Obediência. Não existe pacto sem obediência. Ter um pacto com Deus significa obedecer incondicionalmente a sua palavra, a todo instante. A partir de agora, esta Bíblia Sagrada se torna um símbolo da minha decisão de assumir o pacto. Nesse pacto, comprometo-me a guiar as minhas decisões nas palavras deste livro, não tomar atitudes sem consultar o meu Senhor e a sua santa palavra, e estar todas as... Enfim, aqui está falando sobre alimentar a fé, né? Seguir firme no objetivo, jamais me desviar nem para a direita nem para a esquerda, independentemente das circunstâncias. Não abandonar nem desprezar a fonte de água viva, que é o meu Senhor. Mesmo quando eu crescer, prosperar e fizer a diferença, devo lembrar que tudo que eu conquistei foi porque eu obedeci a palavra de Deus. Aí tá aqui alguns pontos que eu achei importante, algumas observações que eu coloquei para eu lembrar todos os dias, né? Seu corpo é templo do Espírito Santo, então se exercite, cuide dele. Plante sementes vencedoras. Cultive o sentimento de felicidade, alegria, gratidão, luz, boa sorte, sucesso, confiança, amor próprio, respeito, harmonia, execução, coragem, constância, colheita, felicidade, reciprocidade, disciplina, execução, ordem, respeito, confiança, alta frequência. E tenha um pacto de ler a Bíblia todo ano, né? A Bíblia todo ano, né? A meta é a gente ler a Bíblia inteira, o ano inteiro, né? Faça um jejum de 40 dias uma vez no ano e um de 21, que isso ajuda a fortalecer o espírito. Faça o caminho da fé uma vez no ano. Escreva livros, invista em treinamento, cura e propósito. E eu tenho PHN, que é por hoje eu não pecarei. Aí tem a oração dos Salmos 23, 91, Efésios 6 e Josué 1:9, que eu faço 8 vezes. E eu deixei aqui o vídeo dessa oração ontem, mas depois eu vou deixar separado essa playlist só das orações. E aqui tá: respeite tudo e tudo, sempre execute mais e fale de forma intencional. Põe intenção em tudo. Ore em silêncio ou converse. Sempre congregue em uma igreja, peça ajuda se precisar. Peça para Deus pessoas com um coração disponível para te ajudar a subir de nível. Até você ir ganhando confiança em si mesma, né? Esse lance da confiança é muito importante, você confiar em Deus e confiar em si mesma, né? Não seja dominada pelos seus defeitos, dons espirituais, dons do Espírito Santo. Aqui atrás eu coloquei, foi um presente, né? Algumas coisas que são importantes também, que é fazer as pessoas rirem, condicionar obrigados também, que é uma coisa que eu coloquei um pouco pra mim, como
meta do dia, assim, alguma coisinha que vá relacionando ao dia. Paz, bom humor. Aí a gente tem algumas palavras do círculo de excelência, que é paz, bom humor, segurança, amor, autoestima, saúde, felicidade, criatividade, amizade, educação, poder, valentia, determinação, persistência, paciência, carinho, flexibilidade, motivação, dedicação, dinamismo, atenção, coragem, curiosidade, sensibilidade, compreensão, honestidade, tolerância, confiança, agilidade, disciplina, amabilidade, sinceridade, humildade e empenho. Aí tem mais um pouquinho aqui do outro lado. Não, é só isso mesmo. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube, mas para quem quiser tem a oração separada, as orações 8 vezes, no TikTok também. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e amanhã e o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão de céus, e foi tarde amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca e a terra, e ao ajuntamento das águas e mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dá o fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde, o dia terceiro, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais, e para os tempos determinados, para os dias e anos, e sejam luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus pôs a expansão nos céus para iluminar a terra. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi à tarde, amanhã o dia quarto. E disse Deus, produzam águas abundantemente e répteis de alma vivente, e voem a aves sobre a face do abismo e dos céus. E Deus criou grandes baleias, todo réptil de alma vivente, e de águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus o abençoou, dizendo, frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi à tarde e amanhã o dia quinto, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a espécie do gado, e répteis, feras. Desculpa. E fez Deus as feras e a terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil de terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e criou o homem e a mulher, e os criou, e Deus o abençoou, e Deus lhe disse, frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a terra que há fruto e que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra que há alma vivente, e toda erva verde que será para o mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E à tarde e amanhã dia sexto, e assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado o dia sétimo, a obra que fizera descansou no sétimo dia, e toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e santificou, porque nele descansou toda a sua obra de Deus, e toda a obra que Deus fez criar e fizera. Estas são origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor Deus o fez, a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia na terra e regava toda a face da terra. E formou-se o Senhor Deus, o homem do pó e da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e plantou o Senhor Deus a um jardim do Éden. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito de alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore agradável, à vista da boa comida, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços. O homem primeiro é Pison, e este que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E outro dessa terra é Bom, e ali Obtélio a pedra sardônica. O nome segundo do rio Gion, este é o que rodeia toda a terra, Cusê. E o nome do terceiro, Idequel, este é o que vai para o lado do oriental, a Assíria, 4º rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus homem, e pôs o jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou Deus o homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. O homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe a Adão para este ver com eles chamaria, e tudo que Adão chamou, toda alma vivente. E isso foi o seu nome. E Adão, após os nomes, todo gado, as aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, calma aí, a alarme tá tocando aqui. Então, o Senhor Deus fez cair no sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso do seu osso, osso das suas ossos, osso osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada por mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. Tá um pouco frio aqui hoje.
Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: Assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e nele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, e chamou Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim. Temi porque estava nu, escondi-me, e disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenei, e não comeste, que não comesse? Então disse Deus: A mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E eu disse: O Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse: A serpente, por quanto fizere, isto é maldita, será mais do que toda a fera sobre o teu ventre. Andarás e pó e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a conceição com a dor, e a tua conceição com dor darás aos filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, comestes da árvore e que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com a dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos carvados também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pós, e em pó tomarás. E chamou a Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez Deus a Adão, a sua mulher, túnicas e peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é um de nós, sabendo que o bem e o mal. Ora, não estenda a sua mão, e tome também a árvore da vida. Coma e viva eternamente. E o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden a palavra à terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, e querubins ao oriente, do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Capítulo 4. E conheceu Adão Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei ao Senhor um homem. E deu à luz ao seu irmão Abel. E foi para pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe os primogênitos das ovelhas, de sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se a Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse: Caim, por que te iras? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é o certo que será aceito?
E se fizeres o bem, e o pecado jaz à porta sobre ti, o desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou a Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou a Caim contra o seu irmão e Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu o guardador do teu irmão? E disse Deus: Que fizestes a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua porta, e parece e recebe da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares da terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo. Serás da terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças sobre a face da terra, e da tua face esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. E o Senhor, porém, disse-me: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse, qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. E concedeu a Caim a sua mulher, e nela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou a cidade, e chamou a Enoque, e edificou uma cidade, e chamou o nome de cidade, conforme o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu em Irade, e Irade gerou Mejuel, e Mejael gerou Metsael, e Metsael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o de outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm fôlego e gado. O nome do teu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos que tocam a harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubacaim, mestre de toda obra, de cobre e de ferro. Irmã Tubacaim foi Noema. E disse a Lameque, suas mulheres, Ada e Zilá: Ouve a minha voz, e vós, mulheres, Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e uma jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tomou Adão e conheceu a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho, em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome de Enós. E também começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este foi o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher criou-os, abençoou, e chamou o seu nome de Adão. E no dia que foram criados, Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram dias de Adão, e depois gerou a Sete 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias, e Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu 7 anos e 105 anos, gerou Enós. E viveu 7, e depois gerou Enós 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos, e morreu. E viveu Enós 900 anos, e gerou Cainã. E viveu Enós, e depois gerou a Cainã 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enós 900 anos, e 5 anos morreu. E viveu a Cainã 70 anos, e gerou a Malael. E viveu a Cainã, e depois gerou a Malael 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias Cainã 900 anos, e 10 anos morreu. E viveu Amalael 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Amalael, depois que gerou a Jered,
830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malael 190 anos, e 5, e morreu. E viveu a Jered 162 anos, e gerou Enoque. E viveu a Jered, e depois gerou Enoque 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu e viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou a Enoque, e Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhas e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou a Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus tomou para si. E viveu a Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque, e viveu a Matusalém. E depois gerou a Lameque 780 anos, 2 anos, e gerou a filhos e filhas. E foram todos os dias a Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu a Lameque 180 anos, e gerou a um filho, a quem chamou de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra do seu Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 599 anos, e gerou filhos e filhas, que foram todos os dias a Lameque 770 anos, 77 anos, e morreu. E a era de Noé, de idade de 500 anos, e gerou a Noé sem cão Jafé. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram-se para si mulheres e todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão como 20 anos. Havia aqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade os homens da fama, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara no pensamento do seu coração. Era má, e continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-se-lhe o seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, e desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo dos haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, estas gerações de Noé era de homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, sem cão Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne está vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofé, e farás compartimento da arca de betume, e tarás por dentro por fora com betume. Desta maneira farás de 300 côvados, comprimento da arca de 50 côvados, e largura de 30 côvados de sua altura. Farás uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima a porta da arca, e porás ao seu lado. Far-lá-se-ei andares de baixo, segundo o terceiro, porque eis que trago um dilúvio sobre as águas da terra, para desfazer toda a carne que há em espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as suas mulheres, e os teus filhos contigo. E tudo quanto vive
e tudo quanto vive, toda a carne, para conservar os vivos contíguos. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, todos os animais conforme a sua espécie, e de todo réptil da terra conforme a sua espécie. De 2 de cada espécie virão para ti, para conservar em vida. Leva contigo toda a comida que se come, ajunta-se para ti, e serás para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, e assim o fez. Capítulo 7. Depois disse ao Senhor: Noé, entra à tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Nestes e todos os animais limpos, tomarás a ti 7 machos e sua fêmea, mas todos os animais que não são limpos, 2 machos e fêmeas. Também as aves dos céus, 7 machos e fêmea, para conservar uma vida de espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a face, sobre a terra, de 40 dias. 40 noites desfarei sobre a terra e sobre a face de toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era a noite a idade, e 700 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que são limpos, das aves e todo réptil sobre a terra. E entraram de 2 em 2 junto a Noé a arca, macho e a fêmea, como Deus lhe ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a face das águas do dilúvio, e no ano de 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as frontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Houve chuva sobre a face da terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca de Noé seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles de todo animal conforme a sua espécie, e de todo réptil que arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros e toda a qualidade, e toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto da arca de Noé. E os que entraram eram macho e fêmea, e toda a carne com Deus que lhe tinha ordenado. O Senhor fechou dentro, e durou um dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave como o gado, e as feras de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito em vida, suas narinas, e tudo que havia terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé, os que estavam com ele a arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. Lembrou-se de Deus a Noé de todos os seres viventes, de todo o gado, e estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, cerrando-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam escoando continuamente sobre a terra. E ao fim de 150 dias, E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram.
E a arca repousou no 7º mês, de 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, o primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, a cabo de 40 dias, abriu a Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou o corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas secaram sobre a terra. E depois soltou a pomba para ver as águas que tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé. E voltou ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estendeu sobre a face de toda a terra, e estendeu a sua mão, e tomou-se, e recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias. Tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele, e à tarde, eis que, arrancada uma folha de oliveira no seu bico, conheceu a Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias. Enviou fora a pomba, mas não tomou mais a ele. E aconteceu que no ano 600 do mês, primeiro, e no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as suas mulheres, e os teus filhos. Todo animal que está contigo, toda carne de ave que está no gado, e todo réptil que se levanta, arrasta sobre a terra. Traze fora contigo, povoem abundantemente sobre a terra. Então saiu a Noé, e seus filhos, e sua mulher, e assim as mulheres e os seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, e saiu fora da arca, e edificou a Noé um altar. E ao Senhor tomou todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro em seu coração. Vamos repetir essa parte aqui, porque eu acho que é uma das partes mais importantes desse capítulo. Não é a sua família saindo da arca, né? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o cheiro suave, o seu suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementearei a cega, e o frio e o calor virão o inverno, e o dia e a noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: Frutificai-vos e multiplicai-vos, encheis a terra, e o temor de vós, o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos. Não entregues tudo quanto se mover, que é vivente será para o vosso mantimento, e tudo que vos tenham dado como erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, o sangue, seu sangue, não comereis. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requerei ao vosso sangue, sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, requerei como também a mão do homem, e da mão do irmão de cada um requerei a vida do homem. Que derramar o sangue do homem pelo homem, e seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai-vos e multiplicai-vos abundantemente a terra, e multiplicai-vos dela. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente
que convosco estás a aves de gado e de todo animal, a terra convosco, e todos que saíram à arca, até todo animal da terra. Eu convosco estabeleço a minha aliança, e não serás mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais o dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto às nuvens. Este será por sinal aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando trouxer nuvens sobre a terra, desaparecerá o arco das nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais o dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco das nuvens, e eu verei para me lembrar a aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim, entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram e foram a Sem, Cã, Jafé, e Cão, pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, destes se povoou toda a terra. E começou a Noé, esse lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu o vinho, e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber ambos de seus irmãos no lado de fora. Então tomaram-se sem Cã Jafé uma capa e puseram sobre ambos, e os seus ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, aos seus rostos, e estavam virados, a maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé vinho do seu vinho, e soube que o seu filho menor o fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos seus servos, seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus, sem Cã, e lhe seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias 950 anos, e morreu. Capítulo 10. Essas, pois, são gerações dos filhos de Sem, Noé, Cã, Jafé. E nasceram filhos, e depois do dilúvio, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubai, Meseque, Tirás. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarina. E os filhos de Javá são Elisa, Tarsis, Quitim, Doadim. E por estes foram repartidas as filhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Sem, e os filhos de Cão são Cusé, Misaim, e Put e Canaã. E os filhos de Cuxé são Seba, Ávila, Cabita, Ramá, Sabiteca. E os filhos de Ram, Seba, Dedá. E Cusé gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. E por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque e Acade e Calmé na terra de Sinar. Desde a mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote e Acalã, e Recém entre Nínive e Calã, e esta é a grande cidade. Misaim gerou a Ludim e Ananim, Quilabim e Naphtali, e Patsurim e Cassurim, donde saíram os filisteus de Catsurim. E Canaã gerou a Sidom, e o primogênito Ete, e Jebuseu, Amorreu, e Giraceu, e Aveu, Arqueu, e Alcineu, e Avadeu, e Zemareu, e Zamateu, e depois espalharam-se as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, Gaza, indo para Sodoma, e Gomorra, Adma, Zebulon, e até Laça. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias.
segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. E Sem nasceram filhos, e este é o pai de todos os filhos. Eber, o filho mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elam, Assur, Arifad, Lud, Arã. E os filhos de Arã são Ur, Roeu, Geté e Mas. Axefad gerou a Seilá e gerou a Eber. E Eber nasceram 2 filhos, o nome de que foi Peleque, porquanto em seus dias partiu a terra. O nome de seu irmão foi a Joquitã. E Joquitã gerou a Amode e Selefe, Zamarheve e Gerá. E Raadora, Uzal e Dicla. Obal, Abimael e Seba. Ofi, Avila, Jobabe, e todos estes foram filhos de Joquitã. E a sua habitação desde Messe, indo para Cefá, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, segundo as suas terras, segundo as suas nações.